Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isto que eu estou desejando para você. Esta manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você seja ricamente recompensado. Nosso objetivo, intento e propósito com esta programação é levar até você as verdades bíblicas reveladas, a palavra na sua totalidade. A Bíblia como ela é. Este é o programa Pedra Angular. Hoje está aqui comigo o irmão Fabrício, lá de Souza. Ele veio nos visitar aqui e tivemos aqui um companheirismo maravilhoso, juntamente com o irmão Jacó Denis e sua esposa. E aqui nós resolvemos fazer aqui uma live, deixar aqui registrado algo maravilhoso e tremendo para vocês. Eu quero que o irmão Fabrício se apresente aqui para a gente entrar no tema. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Abençoe o irmão Gutenberg, nosso irmão Demis que está conosco. Deus abençoe vocês, nossos que assistem o canal Pedra Branca, né? Aqui no Tabernáculo em Pedra Branca. Que Deus abençoe a você que vai ouvir, que vai assistir esse vídeo. Que Deus possa grandemente te abençoar, te iluminar, abrir seu entendimento para que você veja e conheça as verdades bíblicas, o qual o Senhor tem revelado através da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e que você possa desfrutar daquilo que Deus tem nos revelado nessa última hora. Amém? A mensagem que nos ensina a crer na Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Amém. Bom, muito bem. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a verdade. É um tema muito maravilhoso, porque nós estamos vivendo um tempo em que a verdade tem sido... O diabo tem trabalhado para tentar aniquilar a verdade. Por quê? Aniquilando a verdade, o diabo fará com que os discípulos sejam enfraquecidos. Então, o trabalho do diabo é fazer com que esta verdade seja maltratada, humilhada, e ele está trabalhando de tal forma para tentar aniquilar esta verdade. Mas ele jamais vai aniquilar a verdade, porque a verdade é Cristo, e Cristo jamais pode ser aniquilado. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a forma que nós estamos vendo é que o diabo tem trabalhado de tal maneira, e ele se configura em anjo de luz. Ele tem usado pastores e a religião para a cada dia fazer com que a verdade fique ou se torne sem valor. A verdade tem, de tal forma hoje, você vê tantos segmentos, tantos ismos, tantas denominações, que tem levado as pessoas a não acreditar mais em nada. Então, nós vamos tomar aqui o nosso texto básico aqui, João capítulo 8, versículo 32, que é um versículo bastante conhecido, para fixar nossa base aqui sobre a verdade. Um versículo bastante conhecido, que até este versículo hoje está na política, mas nunca deveria estar na política. João 8,32 jamais deveria estar na política. Na política você não vai encontrar a verdade que liberta. Então, hoje você vê muito este versículo ser recitado na política. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como se aqueles políticos fossem capazes de libertar alguém. Então, o que o Satanás fez? Ele tenta inserir as escrituras ali na política para tentar fazer com que aquela escritura se torne sem valor. Sem valor. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, sua verdade, sua revelação, e jamais se tornará sem valor. E o propósito de Deus aqui na terra é encontrar o último eleito, é encontrar aqueles que vão dar crédito a esta palavra. Custe o que custar, sofra o que sofrer, eles irão dar crédito a esta palavra. Mas vamos ver aqui, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fazer uma oração. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Vamos orar, vamos inclinar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade maravilhosa, onde temos o privilégio de falar a pessoas que realmente precisam de ouvir
a verdade do Senhor, não a verdade que é mais que um engano, mas a verdade revelada. Pai, que a tua palavra possa encontrar um lugar, descanso no coração das pessoas e que elas sejam abençoadas. As pessoas não desejam ser enganadas, desejam conhecer a verdade, e o Senhor é esta verdade que liberta as pessoas. Então, que o Senhor possa ir de encontro a este meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, e possa abrir o entendimento e que eles tenham um descanso, possam descansar suas almas na palavra de Deus. É a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, meus amados, vamos entender o seguinte, que a verdade ela não é uma ideia, um estado ou um conceito da mente que as pessoas têm. Não. A verdade ela está manifesta em uma pessoa divina. Que pessoa é esta? Senhor Jesus Cristo. Ele diz para nós assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade que liberta. Quando você vai no Antigo Testamento, que você vê os 3 compartimentos no tabernáculo, você tem o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele disse, eu sou o caminho, é o átrio, o santo lugar, a verdade, e o santíssimo lugar, a vida, onde a coluna de fogo descia, a glória da Shekinah. Então Jesus estava dizendo para nós assim, eu sou o tabernáculo de Deus no meio dos homens. E aqui você vai encontrar, aqui em Jesus Cristo, você vai encontrar o caminho para chegar até Deus, você vai encontrar a verdade que liberta e você vai encontrar a vida eterna. Então, só em Jesus Cristo você pode encontrar isso. Mas hoje existem muitas concepções erradas do que é a verdade. Existem verdades parciais, mas a verdade absoluta é Cristo. Ele é a verdade absoluta. E quando ele disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, este conhecer não é um mero acreditar ou ouvir falar dele, não. É ter um relacionamento íntimo com esta verdade e você vai ser liberto. Pode ter certeza disso. Quando você tem um relacionamento íntimo com esta verdade, então esta verdade vai te libertar. Ela vai te libertar do pecado, vai te libertar do mal, vai te libertar de tudo que não presta nesta vida. Então hoje nós estamos vendo as pessoas recitando este versículo de João 8,32 na política, mas este versículo nunca deveria ser recitado ali, porque aquilo não é um local de verdade, a gente sabe disso. Na política existem muitas falcatruas, muitas corrupções, muita corrupção, muitas coisas que você não precisa nem enumerar. Então a verdade jamais está inserida ali. Então o trabalho de Satanás é tornar a verdade sem valor. É fazer com que muitas pessoas falem da verdade e as pessoas não vão mais acreditar. Quem é que está falando a verdade? Quem está falando? Então bota ali a verdade na política, conhecereis a verdade, bota a verdade na religião tal, na denominação tal, as pessoas falando da verdade, dizendo que tem a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para fazer com que esta verdade se torne sem valor e as pessoas não acreditem mais em nada. É isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido. Mas vou deixar aqui o irmão Fabrício falar um pouco também, porque não sou eu, mas a gente fica conversando. Então, traga para nós aí. Então, é isso aí. A gente vê que a verdade hoje tem sido, a verdadeira verdade, como se diz, tem sido calada. As pessoas preferem muito mais a mentira, que é conveniente, né? A verdade, ela é um pouco que choca as pessoas não querem ouvir a verdade, porque mostra a condição que elas estão e elas não querem voltar, elas não querem se converter realmente, falando biblicamente. Aí é liberdade para elas, né? Isso, elas querem uma coisa assim, não querem um encontro mesmo com Deus, porque a pessoa não quer a mudança na vida, eles querem algo mesclado, alguma coisa que cauterize a mente, porque é isso, né? Que as pessoas não querem ouvir a verdade, porque de qualquer forma choca elas, e elas reconhecem que estão perdidas, mas elas não querem vir para a verdade, porque não querem também deixar o mundo, não querem deixar os amigos, as ideias pessoais, aí fica difícil, sabe? Jesus Cristo é a verdade, nós sabemos disso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas quando Jesus se confrontou com os fariseus ali, eles estavam apegados aos seus dogmas, à sua tradição, né? E eles não queriam deixar aquela ideia
Porque, irmão, é o ego, é o orgulho. Né? Quando a verdade vem, confronta eles sabem que estão perdidos, e dizem, mas espera aí, vamos deixar, eles estavam com medo de perder o controle da nação, eles tinham as suas mordomias, e quando Jesus Cristo assim disse, eu sou a verdade, não é essa a tradição que vocês têm. Então eles ficaram assim, mas agora esse homem quer que nós agora deixe a nossa religião para seguir esse homem. Aí ele disse, peraí, assim não dá certo. E aí então foi onde houve a perseguição, crucificaram ele, né, o levaram à morte. É o que está acontecendo nos nossos dias. O profeta veio com uma palavra revelada, a verdade sempre ela é deixada de lado, sempre foi assim, rejeitada. A verdade é rejeitada porque um ser humano tem uma tendência de, como eu estava falando agora, eles não querem encarar a coisa de frente. Como Adão caiu lá no Éden, Adão pecou, eles sabiam que estavam perdidos, eles não queriam encarar aquela verdade. Está entendendo, irmão Gutenberg? Eles não queriam sair, a verdade estava ali, estamos perdidos, mas eles não queriam, fizeram logo uma religião para eles se esconder. O homem tem essa tendência de não encarar, fugir da responsabilidade, que a verdade era aquela: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Aquela era a verdade para eles. Mas eles quiseram dizer assim, não é bem assim não. A gente diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Diz, não é bem assim não. Essa é a verdade, mas eles não querem tomar isso como verdade, porque vai deixar eles, né? A religião eles vão ter que deixar aquele sistema religioso. E eles não querem deixar o sistema religioso. É confortável, né? Isso. A mentira é um pouco que é um conforto assim, né? A gente pode dizer, é um conforto, mas lá na frente vai dizer, a mentira ela vai trazer morte, né? Vai trazer consequências terríveis para o ser humano, uma eternidade longe de Deus. Mas oxalá que nossos ouvintes conheçam essa verdade. Que verdade é essa? Onde é que está a verdade? A verdade está na palavra. Nós não somos donos da verdade. A verdade é aqui. A verdade não é o tabernáculo, qualquer igreja. A verdade é a palavra de Deus, que é Cristo. Então nós estamos te chamando, né, irmão Gutenberg, esse programa, essa live, é para te trazer para a palavra que é a verdade, meu irmão. Aí as pessoas, elas hoje, o diabo, ela trabalhou para fazer com que é o seguinte: estamos aqui eu e você falando a verdade, dois homens simples. Mas na época de Jesus, quando Jesus veio, aquele homem simples, tão humilde, os fariseus pensaram assim, ora, se tivesse alguma coisa de Deus para vir, para falar, teria que vir por nós. Pois é. Então aqueles homens, eles se achavam tão grandes. Hoje, como nós estamos vendo esses homens grandes na mídia, as pessoas pensam que para falar alguma coisa tem que ser por esses homens grandes da mídia. Então Satanás tem feito isso para enganar as pessoas, certo? Então, porque aquele homem tem uma projeção, está na mídia, ele é grande, ele é famoso, então as pessoas pensam que Deus falaria algo através daquele homem, quando na verdade é Satanás que está enganando as pessoas através daquele homem que tem projeção para levar muitas almas para o inferno. Então quando Jesus chegou naquela simplicidade, falando aquelas coisas, aquilo foi um choque para os fariseus. Chocou, não, se Deus fosse falar, teria que vir por nós, teria que vir primeiro a nós, primeiramente. Então nós chegamos, na época de Jesus, nós chegamos a um momento que o sacerdote estava tão corrompido, que Caifás e Anás estavam tão corrompidos, e a Bíblia diz para nós lá em Lucas, que na época em que Caifás e Anás era sumo sacerdote, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, a palavra do Senhor veio a João no deserto. Olha, deserto é local onde não tem ninguém. Mas a palavra veio a quem? A palavra veio a quem? Veio a João, veio ao profeta. É isso que é. A coisa estava tão corrompida naquela época que Herodes estava vivendo com a mulher de seu irmão, mas não tinha nenhum sacerdote que tinha coragem de falar contra Herodes. É o confronto. Isso, o confronto. Que agora era o momento desses sacerdotes chegarem e dizer, Herodes, você está com a mulher de seu irmão, você está em adultério, se você morrer desta forma, você vai para o inferno. Mas eles estavam tão comprometidos com a política, com o dinheiro, que eles não tiveram coragem. Então Deus levantou um doido lá no deserto, vestindo gafanhotos e mel silvestre. Recomendo gafanhotos e mel silvestre. Vestindo não, replicando aqui. Comendo gafanhotos e mel silvestre, vestido de peles de animais. Aí chega ali e diz, Herodes, tu estás com a mulher do teu irmão, se morrer dessa forma, vai parar no inferno. Confrontando a política, confrontando todos,
Mas ele vinha com o quê? Com a verdade. Então as pessoas olharam e disseram, não, um doido como esse aí não pode estar falando essas coisas. O Herodes não quis. Herodes não quis rebaixar. O tetrarca ali da política, o homem conhecido da política, o sacerdote ali, Anás e Dizem Caifás. que estava certo, né? Dizendo que estava certo. Oh, não, se eu estiver errado, Anás e Caifás vai dizer para mim que eu estou errado. Mas um cara doido desse daí que vem aí do deserto sozinho, gritar aqui e dizer que estamos todos errados, então as pessoas perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Mas falou a verdade. Isso, então, o que ocorre? O que está acontecendo no mundo é isto hoje. Eles querem homens que sejam polidos, homens que sejam conhecidos na sociedade, doutores em divindade, em divindade, para poder falar para as outras pessoas. Aí quando chega aquelas pessoas mais simples, trazendo a verdade, a revelação de Deus através de um profeta, porque a palavra vem ao profeta, e aí a gente está pregando, poucas pessoas vão acreditar. Mas o nosso objetivo, propósito e finalidade é alcançar o último eleito. O eleito vai ouvir. Isso. O eleito vai advir e vai entender o que é a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Aí um estranho não seguirão. O bom é isso, que é a palavra de Deus. Quando a gente prega nos evangelhos, eu aprendi isso. A gente faz evangelismo e tudo, e a gente sai de porta em porta falando às pessoas em toda oportunidade. Certeza é que a palavra não volta vazia, a verdade vai de encontro, libertando as pessoas. A questão é que se eles ouçam que deixam de ouvir, a verdade é a verdade absoluta, e aquilo vai se não deixa de ser verdade. É verdade sempre, vai ser verdade. A verdade demora para vir à tona, mas um dia ela chega. Você sabe, irmão, que um dia haverá um confronto com esses ímpios, os pecadores religiosos. Sabe quando é que vai ser? Aqui em vida ainda, eles vão saber que na hora da morte, né, naquela hora que estão partindo, a alma vai dizer, mas eu não te adverti? Eu não falei para você que estava errado? As pessoas, isso, a verdade é essa. A alma está dizendo ao pecador, a alma que é aquela partícula de Deus que Deus colocou em cada ser humano, diz, olha, você está errado, me aceite, se arrependa dos seus pecados. Se o ser humano continua vivendo uma vida distante de Deus, mas está lá a verdade falando no coração dele, chega um ponto que ele cala essa voz, que é a verdade de Deus. O Herodes, por certo, na primeira vez que ele ouviu aquilo, ele disse, eu estou errado, mas ele, sabe, ele começou a calar a voz. Não, é minha mulher, minha cunhada, mas não tem problema não, sabe. Mas quando ele foi para morrer, aquela verdade veio à tona. Você está perdido. Ele sabia que estava perdido. O ser humano sabe que está perdido, irmão, mas ele quer dizer, ele quer protelar isso. Mas o Filho de Deus, ele quer ter um acerto aqui em vida. Não adianta querer acertar sua vida com Deus, irmão, depois que está para morrer, não. Acerte sua vida com Deus hoje. A verdade que você está perdido, a verdade é essa, que o ser humano está perdido, distante de Deus. Não tem ninguém que vai ficar expulso disso, dizer, não, eu sou bom, eu me salvarei através das minhas boas obras, ou porque meu pai vai me salvar, minha mãe, tudo isso. Isso é a mentira do diabo. A verdade é que nós estamos perdidos, todo ser humano está destituído da glória de Deus, e que precisamos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a verdade, que o mundo calou, a religião calou essa voz. Não calou? Calou, a voz é. Até porque as igrejas só fala em bênçãos, bens materiais. Não se fala mais em arrependimento, salvação, santidade. Que é o primordial. Chega e diz, olha, você está perdido. Deus fala, você está perdido. Deus é verdadeiro. Ele não engana ninguém, não leva ninguém na conversa. Ele quer a sua alma. Ele não quer que você seja enganado e depois vai para o lago de fogo, perdido, passar a eternidade distante de Deus. Não, ele diz aqui, olha, você está perdido, você é meu filho, eu quero te regenerar, eu quero te salvar, me aceite. O Filho de Deus vai ouvir essa voz. Você que está me ouvindo, que é filho de Deus, você que se considera filho de Deus, quer a verdade, irmão. A coisa boa é você não ser enganado, né? E você está ensinando, a pessoa, coisa horrível é ser enganado, ser traído. Não é terrível você descobrir que foi enganado, estava no caminho do erro, e agora alguém diz, olha, gente, você está no caminho errado, venha para cá, que aqui é o caminho certo, sabe. Não é a gente chamando você para a igreja, mas estou chamando você para a Bíblia, que é a verdade. Isso aqui é a verdade, gente. Olha, aqui é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. É a verdade absoluta. Por isso nosso empenho, você está aqui nesse trabalho, né, no YouTube aí, no nosso Facebook, chamando as pessoas. Parece que a gente está falando tantas vozes na terra, né, tantas vozes, abafa a verdade.
abafa, né? Não está abafada a voz de Deus, parece que está abafada. Não toma uma proporcionalidade como o ímpio e o pecador. Está aí, você vê que nesse YouTube, uns programas sem sentido, as visualizações vão lá em cima, aí as pessoas, alguém encontra um vídeo falando da verdade, e aí o diabo tenta de todas as maneiras colocar lá embaixo. Mas não, o eleito há de ouvir. Isso aqui não é algo vão. Isso aqui tem frutos. Deus está no céu, está nos ouvindo agora, e você que está me ouvindo, olha, é a sua oportunidade de você se libertar do engano. Certeza, irmãos. E o nosso propósito, quando a gente faz uma live como esta, não é de querer ser grande, ter visualizações, mas um filho de Deus pulsa dentro dele aquela vontade. Exatamente. A sua maior ambição é ganhar uma alma, é levar o evangelho a um moribundo pecador, o evangelho verdadeiro. Porque, irmão, não conta sua palavra, mas não foi bom quando alguém falou para mim, para você, sobre essa verdade? Isso. Quando chegou para mim através de alguém, Deus nos libertou, maravilhoso isso. Então, já que recebemos de graça, né, Deus nos doando, dando de graça aqui, então não estamos cobrando nada de ninguém. Isso aqui não é para cobrar, não é pedindo seu dinheiro, nem nada disso. Claro que nós queremos que você compartilhe aí, mas nosso interesse é que você que não aceitou, aceite essa verdade, porque é tão bom. Você estava no engano, você no engano religioso, no mundo perdido, e olha, usou alguém, a boca de alguém, para poder falar comigo, com você. Então nós estamos sendo de instrumento para essa pessoa aqui, de instrumento de bênçãos para a vida dela, para ela sair do engano, sair do meio do catolicismo, do protestantismo, do cismo, que tudo isso é engano, meu irmão, tudo é mentira do diabo. Não sofras mais um evangelho formal, frio. Deus só quer teu coração. Isso é o evangelho da mentira. Isso não é o evangelho da Bíblia. A Bíblia diz, olha, se você quer me seguir, você tem que tomar a sua cruz, né? Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, bens, por amor de mim, né? Não é digno de mim. Agora, aquele que deixar pai, mãe, filho, esposa, riquezas aqui, por amor de mim, ganhará 100 vezes mais aqui, e por fim, a vida eterna. É isso, você tem que saber o que você quer da sua vida. Tem uma eternidade para nós que somos cristãos, que está nos esperando. Agora, para aqueles que não querem, infelizmente, a derrota. É o direito de escolha. Deus é tão bom que dá direito de escolha para o ser humano. Livre-arbítrio para ele escolher onde ele quer, o que ele quer. Todo mundo tem uma Bíblia hoje na sua casa. Todos têm uma Bíblia. Não custa nada a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque tu dás ter nelas a vida eterna. Agora é outro problema, que aí as pessoas estão com a Bíblia na mão, mas olha, examina com a ótica da igreja, né? Com a ótica a ótica da teologia. Aí isso aqui é o problema. A gente está aqui, aí a gente volta para o mesmo, dá uma meia volta e volta para o problema de novo. As pessoas estão com a Bíblia, mas as pessoas, se não tiver uma percepção profética, irmão Gutenberg, não compreenderão essa verdade. É verdade. Mas a verdade vem à tona. Assim como chegou a mim, chegou a você, chegou a Pedro, chegou para Paulo também, que era um religioso, chegou para William Branham, chegou já chegando. Deus vai trazendo, vai para poder libertar esses filhos de Deus. Aí um ponto que eu queria tocar aqui, primordial também, é o seguinte: na noite que Jesus foi traído, Jesus sendo a verdade que liberta, ele mesmo disse: eu sou a verdade. Você vai ver que, sendo Jesus a verdade foi traída, humilhada, maltratada e depois morta. Tudo que Satanás queria era fazer isto. Ele queria pegar a verdade, que é Cristo, e a primeira coisa, ser traída por um daqueles que caminhava com ele. Então, hoje, quando você vê pessoas traindo a verdade, traindo Cristo, deixando a verdade e voltando aos rudimentos do mundo, voltando para a denominação, você não vai se admirar disto, porque isto já aconteceu. Não há nada novo debaixo do sol. A verdade ela vai ser traída, principalmente nesta época que nós estamos vivendo. A verdade tem sido humilhada, porque é tanta espécie de gente falando de Jesus, dizendo que tem a verdade. Você vê hoje até pastores vestidos de chapolim pregando, dizendo que está pregando Jesus, tem a verdade. Você vê igrejas de lésbicas, de gays, aí dizendo que tem a verdade. Então, como é que pode? O Satanás quer fazer com que a verdade se torne sem valor, seja humilhada e caia na boca de qualquer pessoa dizendo que tem a verdade.
Então as pessoas chegam, fazem uma igreja de gays, de lésbica, e dizem assim, não, a Bíblia diz que Deus é amor. Olha, vai usar na própria Bíblia essa palavra que é a verdade para dizer, Deus é amor, Deus não rejeitaria isto, é o amor, é o amor. Olha só, então o que Satanás quer fazer? Ele fazer com que esta verdade torne sem valor, certo? Humilhe, porque Jesus ele foi humilhado, foi maltratado. Então a verdade hoje ela tem sido humilhada e maltratada, até levar para o Calvário. E aí Satanás pensava, agora eu vou matar a verdade. Quando eu vou calar a verdade, os discípulos vão se enfraquecer, eles vão correr, vão se esconder, não vão falar mais nada, e aí para tudo. Aí o diabo se enganou. Ele se enganou. Então, na mesma época, hoje ele está fazendo isso. Pensando que vai enfraquecer todos os discípulos de Cristo e a verdade vai se calar, mas não vai se calar. Não cala, irmão. Não vai, porque Deus. Os poucos escolhidos, desprezados pelo mundo, mas escolhidos por Deus, que vão continuar manifestando esta verdade, mesmo que custe a sua própria vida. Me lembrei aqui que durante as eras, aquela era de Tiatira, se não se colocar, assim, os 1000 anos, né, de trevas, quase que não tinha cristão ali, mas passou 1000 anos e lá na frente vem o ressurgimento da verdade, lá com Lutero, né? Sempre vai ter alguém, uma testemunha. Deus não fica sem uma testemunha aqui na terra para proclamar a verdade, mesmo que fique um só, mas tem um, vai ter que ter um para poder continuar a obra de Deus. Deus não, engraçado que Deus ganha com a minoria. Então Deus não precisa da maioria, Deus precisa de um homem, de um ser entregue nas suas mãos para ele revolucionar o mundo inteiro. Não tinha Jesus ali no começo, né? Ele começou sozinho, depois teve os apóstolos, depois quando ele vai à sepultura e ressuscita, tem 120, mas não fica só em 120. Aí depois aquilo vem os 3.000, a verdade vai se propagando. A Bíblia diz que ele vai acrescentando a cada dia. Deus iria acrescentando aqueles que iriam sendo salvos. Né? É ele que acrescenta, né? Ele que acrescenta. É ele que conhece, é ele que vai atrás. É ele que vai, é porque é ele que prega, é ele que adora, tudo é ele. Então, não tem como o diabo ele pensa que está ganhando terreno, irmão Gutenberg, porque em cada esquina tem uma igreja. O diabo, engraçado, o diabo ele no começo das eras, ele queria confrontar e matar, né, ali, quando os concílios, os tratados, perseguindo a igreja, nas fogueiras, os irmãos na fogueira, os matava, trucidava, confiscava os bens da igreja, dos irmãos, a igreja tentando calar aquela voz ali. Agora ele disse, não, assim não dá certo não, muito não, porque cada vez que ele fazia aquilo ali, mais tinha crente para morrer na fogueira. Aquilo não é tanta gente assim, ele pensou. O diabo pensou, peraí, não dá certo assim não, vamos fazer o seguinte. E nessa era que é o perigo maior. Vou me tornar pastor. O diabo se tornou um pastor com um terno, com a Bíblia debaixo do braço. Agora ele disse assim, no inferno, agora ele fez a certa reunião lá no inferno e disse assim, olha, agora gente, demônios, agora eu encontrei uma maneira de enganar o povo. Como? Vamos ser crente. Aí, vai ser crente? E é isso que o diabo fez. Crente entre aspas. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é 83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.